Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus, Deus é bom toda hora e todo tempo. Às vezes a gente que não entende o trabalhar dele, mas uma hora a gente entende. Meu nome é Suzana. E hoje me veio a palavrinha do Senhor, que diz assim, que está em Números, o livro Números, capítulo 23, mais ou menos para o meio da Bíblia, mais ou menos para o início para o meio. Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos ler comigo, que diz assim, é uma passagem bem conhecida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Então, Deus, ele coloca na palavra dele, que ele não é como os homens, que fala algo agora e volta atrás. Aquilo que Deus fala, está falado. Se Deus falou contigo no teu coração e ainda aquilo que ele falou não se cumpriu, isso não quer dizer que ele não vai fazer. Quando Deus fala algo, ele cumpre, independentemente das circunstâncias, porque a nossa tendência humana, ela tende a olhar para nós e para tudo na nossa volta, para todas as nossas circunstâncias. E isso nos paralisa, e isso às vezes nos leva a duvidar daquilo que Deus nos falou. Como o que aconteceu, um exemplo disso foi o que aconteceu com Sara, que Deus tinha prometido para ela e para Abraão que eles iriam ser pais de nações e que ela iria gerar um filho, que ela iria gerar uma promessa e que ia partir dela e de Abraão uma nação. Deus falou isso para ela e disse que no tempo determinado isso aconteceria. Só que Sara e Abraão, eles olharam para a velhice, ela olhou para a esterilidade dela, ela olhou para a velhice de Abraão. E por um momento eles duvidaram e tentaram fazer da maneira deles. Só que, como fala na palavra, Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí para as circunstâncias, para os homens, como eu falei ontem. Quando Deus quer fazer, ele faz. Quando ele quer fazer, ele faz. Ele não depende da gente para nada. Ele não precisa da gente para nada. Então, quando ele quer fazer, ele faz. Porventura, diria ele, e não o faria? Quando ele disse para Sara e para Abraão que ele ia ser pais de nações, será que ele não já tinha visto? Será que ele não sabia da esterilidade de Sara, da velhice de ambos? Será que ele não sabia? Mas se ele disse que ali iria gerar uma criança naquele ventre, que Abraão e Sara iam ser pais,
O que ele fala está falado e acabou. É nessa terra seca que Deus falou que vai trabalhar, pois vai ser nessa terra seca que ele vai fazer florescer, fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Então, vamos realmente confiar, porque às vezes, como Pedro, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, por que ele começou a afundar? Porque ele parou de olhar para Jesus. Ele parou de olhar para Jesus e foi olhar para ele, para a capacidade dele, para o mal, ele foi olhar para tudo, menos para Jesus. E começou a afundar. Mas se a gente se prender e focar para aquilo que Jesus nos disse, e não para nós, não para quem vem falar algo, ou para tudo em volta, vai ser diferente. Porque antes de Deus nos dar uma promessa, ele já sabe. Deus não erra, Deus não falha, não. Ele já sabe de tudo. E é você mesmo que ele chamou. Foi Sara e Abraão que ele quis. Ele poderia ter escolhido ou ter falado para eles quando eles, por exemplo, estavam com 20, 30 anos, eu não sei. Eles poderiam ter escolhido outra pessoa, outra mulher fértil, com ventre fértil, jovem, o marido jovem, tudo. Mas Deus não trabalha assim, não. Deus não divide a glória dele para ninguém, não. Senão não teria um testemunho tão extraordinário. Deus mostra através da sua vida e da minha vida que ele é Deus e tudo ele faz, que não existe nada impossível para ele. Como ele vai trabalhar numa terra fértil para o homem depois sair dizendo que deu tudo certo porque a terra era fértil. Mas quando a terra é seca, aí é diferente. Aí é diferente. Entendeu? Então, quando Deus nos escolhe, ele sabe porque está escolhendo. E se ele prometeu algo na sua vida e ainda não se cumpriu, isso não quer dizer que ele voltou atrás, que ele mentiu e que não vai acontecer. Vai acontecer sim, no tempo determinado, tudo vai acontecer. E que sua fé esteja nele, não esteja em você, esteja nele, porque nós somos muito limitados. Mas ele não. E no tempo exato, no tempo certo, geralmente quando a gente já tá assim, aí ele chega. Aí ele chega. Então vamos realmente acreditar, não nas circunstâncias, não em nós, mas no que Deus falou. No que Deus falou. Outro dia, eu tava num lugar aí e, enfim, como eu tenho minha fé, sou evangélica, eu tenho minha religião, tenho minha fé. E aí colocaram isso em jogo, que para mim realizar o que eu pretendia, para que eu viesse realizar o que eu queria, eu tinha que deixar minha fé, minha religião, porque se eu não deixasse, como é que eu alcançaria? Porque, tipo assim, quiseram colocar que, por eu ser jovem e hoje o estilo de vida que eu sigo, impediria de eu realizar aquilo que eu tanto almejo
ou de eu viver. Que a forma como eu estava vivendo, as renúncias que eu tinha feito para seguir o que verdadeiramente Deus quer da gente, impediria de eu realizar alguns sonhos e de eu alcançar alguns sonhos, porque, por exemplo, eu não estou em festas, porque eu não estou me relacionando com pessoas, uma hora estou com uma, hora estou com outra, enfim, porque eu não estou em lugares que uma jovem supostamente era para estar. E Deus falou tremendamente comigo. Disse, cá comigo. Eu cá comigo. Disse, tá vendo que se Deus quiser fazer na minha vida, eu preciso estar em festa, eu preciso estar desesperada atrás de um homem para realizar certas coisas. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Que as vozes desse mundo, que as vozes lá de fora, não venha afastar você daquilo que Deus quer para sua vida. Que as vozes lá fora não venham te desesperar. Não venha te tirar do foco que é Jesus, porque você pode afundar. Não se importe com as vozes desse mundo. Se importe para aquele que te deu uma promessa e que quando Ele quer fazer, Ele faz. E que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Acredite nele. Não acredite nessas vozes mundanas, que toda hora e todo tempo quer te afastar dos caminhos de Deus, das promessas de Deus e do alvo que é o Senhor Jesus. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele faz. Que as vozes desse mundo não façam você olhar para você e dar razão a elas. Porque o tempo está passando, porque a idade está chegando, porque você nesse exato momento não tem ninguém. Isso não quer dizer nada. Porque se Deus quiser fazer amanhã ou ainda hoje na sua vida, Ele faz. E você não precisa fazer nada para que as coisas... Não estou dizendo que você vai ficar parada num canto, paralisada num canto e não vai fazer mais nada. Não. Eu estou dizendo que você não precisa se desesperar, usar da força do braço para brigar com Deus, para as coisas surgir assim na sua hora, no seu tempo. Não. Continue fazendo o que você está fazendo. Continue fazendo, continue seguindo, continue caminhando. Porque é aquilo que Deus tem para você e quer trazer para a sua vida. Você vai, nesse momento, você está fazendo outras coisas, vai estar ocupada, vai estar andando, vai estar... Entendeu? Foque no alvo, que é o Senhor Jesus, o mais importante. E vá fazendo aquilo que Ele está lhe dando hoje. Vá fazendo, vá seguindo. Enquanto você vai seguindo, enquanto você vai fazendo aquilo que Ele já te deu, Ele está trabalhando na tua vida. E quando você menos esperar, Ele cumprirá a promessa na tua vida. Ele chegou na vida de Sara, Sarai, na de Abraão e colocou a promessa. E disse que no tempo determinado as coisas iriam acontecer. Abraão e Sarai ficou lá na tenda, os dois sentados olhando um para o outro, parado um para o outro. Não. Eles seguiram. E no tempo certo aconteceu. Entendeu? Então, que as vozes do mundo não venham lhe paralisar, não venha te afastar dos caminhos do Senhor Jesus, não venha lhe perturbar, lhe apressar, não.
Fique em paz, busque estar em paz. Porque aquilo que Deus tem guardado para a gente, aquilo que Deus colocou nos nossos corações, vai acontecer. Vai acontecer. E porventura, se algum sonho seu não se realizar, é porque não era para ser, não era para acontecer. Não foi porque Deus não quis, não, porque não era promessa para sua vida aquilo. Não era promessa para sua vida. Mas aquilo que ele prometeu, não importa, vai acontecer. Ou você nova, ou velha, vai acontecer. Entendeu? Deus, Deus, em certos momentos da minha vida, ele estava trabalhando e eu nem estava sabendo. Teve momentos que ele estava trabalhando já na minha vida e eu nem estava sabendo. Depois que eu fui entender que ele já estava trabalhando faz tempo. Entendeu? Então, tenha paciência. Tenha paciência. Continua olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus. E já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Mas se oramos a Deus, Ele nos responde. Já deu tudo certo. Fique na paz do Senhor. Fique em paz. Fique em paz. Respira. E confia. Porque quando Deus quer fazer na nossa vida, não precisa de muito não para ser lembrado por Ele. Não precisa de muito para ser lembrado por Ele não. Ele geralmente vai usar daquele que você menos espera, imagina, para lembrar de você, exaltar você. Nem sempre vai ser aquele próximo, não. Vai ser aquele que você nunca nem imaginou que ele vai usar para abençoar a sua vida. E nesse dia você não está nem esperando. Será que Davi estava esperando Samuel naquele dia chegar na casa dele, atrás dele, atrás de ungir ele para uma grande promessa futuramente de ser rei? Será que Davi estava esperando? Não, era um dia como qualquer outro para Davi. Quando Samuel foi procurar Davi na casa de Jessé, do pai de Davi, Davi nem estava ali, nem estava naquele cenário. Estava cuidando das ovelhas do pai. Estava vivendo a vida dele, fazendo aquilo que Deus já tinha colocado nas mãos dele. Estava cuidando das ovelhas do pai. Davi não estava paradinho, não. Mas tampouco Davi estava ansioso ou desesperado ou pensando em alguma coisa extraordinária. Não. Ele estava lá no cenário dele, como sempre, cuidando daquilo que Deus tinha confiado nas mãos dele, o pai dele, estava cuidando das ovelhas. Mas Deus já estava olhando para Davi fazia tempo, e Davi, nem imaginava tão pouco Jessé, tão poucos irmãos de Davi. Pensaria que Deus estaria, um homem de Deus estaria atrás de Davi, com os olhos em Davi, e que futuramente Davi iria ser rei. Fica em paz, siga fazendo o que você já está fazendo e deixa Deus fazer
a parte dele, porque quando menos você esperar, você vai ser surpreendido. Alguém vai chegar na tua casa e irá te surpreender. Em nome do Senhor Jesus. Tem um que nunca parou de olhar para você, que nesse exato momento está olhando para você, tá certo? Você tem dono. Você não é uma desamparada, não. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau.